Querido, graça e paz. Deus o abençoe, Deus o fortaleça e que esse momento de reflexão na palavra de Deus fortaleça o seu coração, abençoe sua vida, na certeza de que, entendendo e compreendendo a palavra de Deus pela fé, pela mediação do Espírito Santo, você crescerá, você será poderosamente abençoado por Deus e será canal de bênção para abençoar outras pessoas também. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você no capítulo 5 de João, um capítulo bem extenso, com uma profunda teologia e de lições preciosas para nós, né? E dessa oportunidade, o verso 17 é o objetivo da nossa reflexão, que diz assim: mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que gerou essa resposta de Jesus, né? No capítulo 5, né, de João, Jesus quis enviar uma mensagem diretamente para aqueles que rejeitaram, né, o seu ensino. Aqueles que passaram boa parte do ministério de Jesus ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas o rejeitaram como um professor, né? Como alguém que ensina. E Jesus então resolve fazer isso de uma forma mais enfática, de uma forma mais veemente, de uma forma mais incisiva. E o que Jesus faz? Faz uma cura no sábado. E isso gera toda a questão que está envolvida no capítulo 5, né? Toda a dificuldade, todos os problemas, ao ponto dos judeus, no verso 16, como registra João, os judeus desejarem, né, matar a Jesus Cristo. Eles perseguiam Jesus Cristo, né, a ponto de tirarem a própria vida, de desejarem matá-lo. Eles perseguiam a Jesus, diz o verso 16. O verso 18 fala que eles procuravam matá-lo. Por quê? Porque Jesus não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas essa foi a estratégia de Jesus. Ou melhor, essa foi a estratégia de Jesus. Jesus queria, de uma forma mais veemente, mais direta, mais radical, transmitir-lhes essa realidade de que ele e o Pai eram um, de que Jesus, de fato, é o próprio Deus. E, mais uma vez, o grande problema da má interpretação do propósito do dia de sábado colocou muitas restrições para que aquelas pessoas pudessem, aqueles líderes pudessem entender aquilo que Jesus estava dizendo. E o que Jesus queria mostrar ali é que, de fato, ele era o Senhor do sábado. Ou seja, o próprio Deus. Às vezes, muitas pessoas não entendem, nesta vida, a natureza das coisas. E, às vezes, parecem boas pessoas, adotam práticas religiosas que os ajudam, entre aspas, a serem boas pessoas. O que essa prática não considera é que ela vai radicalmente nos afastar da graça e da misericórdia de Deus. Não é? Às vezes, adotamos algumas práticas religiosas, como esses homens aqui, que nos impedem de nos aproximar a Deus. E nós alimentamos essas práticas, nós vivemos essas práticas, nós ensinamos essas práticas como se elas fossem, de fato, o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E Jesus, então, através dessa cura, desse homem aleijado, que é curado perto do tanque de Betesda, que há 38 anos vivia dessa forma,
e toda essa religiosidade, né, que os líderes judeus ostentavam e que estava ao entorno desse homem, ao entorno desse paralítico, não foi capaz de ajudá-lo. Não foi capaz de resolver o seu problema. Somente quando Jesus chega ali, perto daquele tanque, somente quando Jesus leva a ele a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, é que a vida daquele homem, que há 38 anos estava daquele jeito, pôde ser então transformada. E João então usa esse episódio para afirmar, para mostrar a divindade de Jesus, né, que flui diretamente desse confronto que surge entre Jesus e os líderes que o perseguiam e os líderes religiosos do seu tempo. Confronto esse que surge dessa cura desse homem aleijado no sábado, né, do qual João registra dos versos 1 a 16 do capítulo 5. Né? João registra esse acontecimento. Né? Então, o que nós podemos perceber é que Jesus não viola os regulamentos do sábado do Antigo Testamento, mas Jesus viola as adições rabínicas a esses regulamentos, a essa lei. O que Jesus viola é a adição, aquilo que foi somado, aquilo que foi colocado pelo homem. E Jesus então não se defende apontando a distinção entre a lei de Deus e a tradição do homem. Em vez disso, ele responde de uma forma muito radical, né? Ele sustenta em todo o tempo a sua igualdade com Deus, né? E, portanto, ele tinha o direito de fazer o que quisesse no sábado. E o resultado disso, irmãos, é que João usa essa passagem, usa esse episódio para fazer, né, um dos discursos cristológicos mais profundos da Escritura a respeito da pessoa e da divindade de Jesus. E nos versos 17 a 24, né, João faz isso quando Jesus vai delinear, vai explicitar a sua missão. Jesus, ele é igual ao Pai em sua pessoa. É isso que João está dizendo. O Pai e o Filho são um. Ele vai dizer isso, Jesus vai dizer isso lá no capítulo 17, também mais à frente, né? Mas aqui, o verso 17, Jesus está mostrando que ele e o Pai são iguais. Né? E talvez isso escandalizou. E isso foi motivo de escândalo, foi motivo de Jesus ser perseguido, daqueles homens odiarem a ele de tal forma. E é isso que nós vemos no verso 17, né? E verso 18. Jesus é igual ao Pai em sua pessoa. Ele e o Pai são um. Por isso ele diz no verso 17, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Não é? Então, quando João começa esse relato, né? Quando João começa a descrever a afirmação de Jesus, Jesus, ele traz de forma direta, de forma precisa, quando ele responde, né, no verso 17, mas ele disse, né, não é que Jesus está respondendo eles a pergunta, mas a ideia aqui é que Jesus está se defendendo das acusações que lhe foram feitas. Né? Embora Jesus estivesse reivindicando aquilo que era seu. Né? Ele não estava simplesmente respondendo a essa pergunta, mas ele estava dando uma defesa legal perante aquelas autoridades que o acusavam, né, de coisas que eram dignas de morte. Ou seja, se comparar a Deus. Né? E essas acusações começam nesse contexto do sábado. O verso 16 diz, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Não é? E a resposta de Jesus àqueles que o desafiaram
por essa violação é essa. Ele não diz nosso pai, ele diz meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus percebem isso. E Jesus estava indicando, né, não somente ser filho de Deus, mas ele estava afirmando que ele era igual ao Pai. Né? Ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Ou seja, o sábado não foi somente instituído para o benefício de Deus. O sábado foi instituído para o benefício do homem. E muito embora Deus tenha descansado, como diz lá o relato de Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3, que eu passo a ler para você. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo e a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, de acordo com o verso 3 aqui de Gênesis, né, Deus abençoa o dia, santifica esse dia, separa esse dia, distingue esse dia dos outros 6, né, para que então, naquele dia, ele descansasse. Né? Então, Deus finaliza, ou melhor, Deus ao finalizar toda a obra da criação, ele indica a beleza, ele indica a bondade, cada dia criativo. Ao final de cada dia que Deus havia criado algo, ele indica que tudo aquilo era muito bom, né? Que fora criado com perfeição, com sabedoria. E ao final do 6º dia, ao final de toda a sua obra criada, né, ao final da semana da criação, poderíamos dizer assim, Deus descansa, Gênesis 2:2, né? Mas Deus descansa não porque ele estivesse cansado, né? Não que Deus havia recebido algum benefício, porque Isaías 40:28 diz, não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, o verbo aqui indica que apenas naquele dia Deus havia deixado de fazer a sua obra criativa. Gênesis 20, ou melhor, Êxodo 20:11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Então, para dar um exemplo para nós, Deus descansa nesse dia. Deus não realiza a sua obra no 7º dia. Ele realiza a sua obra do dia 1º ao 6º dia. Né? E Deus abençoou, Deus santifica o 7º dia. E ele coloca isso como um mandamento para que nós possamos cumprir. Né? Mas Jesus diz então no verso 16, no verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que Jesus está refletindo, né, a própria palavra que Deus usa para criar, sustenta que Deus criou e Deus continua cuidando. Deus não apenas criou todas as coisas e abandonou o mundo de lado, né? Apenas Deus deu corda ao mundo e deixou o mundo entregue a si. Não. Deus criou, mas Deus não saiu de cena. Deus continua a sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. E é isso então que Jesus está dizendo. Meu Pai trabalha até agora. Deus não está descansando, Deus não criou o mundo e depois foi tirar férias, foi tirar uma quinzena de descanso. Não, Deus continua trabalhando até hoje.
né? Ele não trouxe o mundo à existência, mas ele continua preservando, ele continua mantendo o mundo. E é por isso que o mundo existe, por causa do poder de Deus. Se Deus parasse de trabalhar, como muitos pensam, o mundo já não existiria. Né? Por isso Paulo diz em Atos 27, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus cuida do universo e nós só estamos vivos, só existimos, só nos movemos por causa de Deus. E Jesus está dizendo isso para eles. Olha, Deus continua realizando a sua obra. Deus realizou a obra da criação e Deus continua realizando milagres, fazendo a sua obra. E Ele me enviou para continuar o seu trabalho. Ele continua trabalhando, Ele continua comunicando a vida. E é isso que Jesus está compartilhando aqui, nesse contexto do capítulo 5 de João, o verso 17, né? Jesus está dizendo que o Pai dele trabalha até agora, ou seja, Deus continua comunicando vida a todas as coisas. Não é porque é sábado, Deus se abstém de abençoar os homens. Não é porque é sábado, Deus se abstém de manifestar a sua graça sobre os homens. Não é porque é sábado que as misericórdias do Senhor vão deixar de existir, vão deixar de nos cobrir, de nos abençoar. Se isso acontecesse, estaríamos perdidos, já estaríamos mortos. O sábado, meus queridos, não é um fim em si mesmo. Portanto, Deus está presente. Assim como o dia nasce, o sol nasce e se põe, a noite chega e depois, sucessivamente, num turno de dias, meses e anos, as marés sobem e descem, as plantas crescem, dão seus frutos, o sol completa o seu circuito, tanto no sábado quanto em outros dias. Queridos, a casa de Deus é o mundo. Deus cuida da terra. Deus cuida de nós. A sua incansável beneficência, a sua incansável graça é necessária para nos sustentar, para a alegria e para a felicidade de todos nós. Jesus, o que Jesus está fazendo aqui, Jesus não está violando um mandamento. Jesus não está revogando uma lei, porque Ele mesmo diz que Ele veio cumprir toda a lei, não veio revogar a lei. Mas o que Jesus está fazendo aqui, Ele está reivindicando para si a superioridade ao sábado. Ou seja, a obra de Deus, por isso Ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, a obra de Deus incessante, ela é necessária ao mundo, tanto quanto a obra do Pai. Por isso, Ele e o Pai estão juntos na realização dessa obra. Ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra de Jesus aqui, meus irmãos, ela serve como uma sutil repreensão àquele sistema judaico legalista, o qual ele havia sido indiciado, condenado por fazer o bem. A atitude de Jesus, ela repreende esse sistema judaico legalista para mostrar a sua misericórdia no dia de sábado. Porque afinal, o próprio Deus, Ele faz misericórdia, Ele demonstra a sua graça no dia de sábado também. Jesus, portanto, sustenta que é correto fazer o bem no sábado. Nada menos que reivindicar a sua plena autoridade, o seu pleno poder, a sua
igualdade incessante com o Pai. Porque sem Ele, nada do que existe haveria de existir. Não é isso que João diz no início do livro? Né? No primeiro capítulo, João traz a lume essa ideia. Né? Primeiro capítulo, verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então é isso que Jesus está reivindicando. A sua plena e divina autoridade. A menos que Jesus trabalhe, a menos que Jesus continue intercedendo por nós, a menos que Deus continue manifestando a sua graça, nós não podemos existir. Por isso, essa declaração de Jesus, eu estou trabalhando, aponta para o seu relacionamento íntimo com o Pai, na medida em que Jesus trabalha da mesma maneira que o Pai trabalha até hoje. Então, o sábado, ele não podia interferir no poder de Deus, no trabalho de Deus em demonstrar graça, demonstrar misericórdia a um homem que há 38 anos era impedido de poder andar. E quando Jesus realiza essa obra poderosa, esse trabalho do milagre, da transformação, da salvação, aquele homem é transformado. Aquele homem vê mudada a sua realidade de vida. Deus em Cristo trabalha até hoje. Deus trabalha cuidando das nossas vidas. Deus trabalha manifestando a sua graça sobre você, levando a você todo o cuidado, tudo aquilo que você necessita, que você precisa. Nas minúcias da sua vida, Deus continua trabalhando no seu lar, trabalhando na sua família, trabalhando no seu coração, tirando de você a tristeza, a dor, enxugando dos seus olhos as lágrimas. Deus trabalha até hoje. Deus não está com seus braços cruzados, mas Deus manifesta a sua compaixão, a sua graça, a sua misericórdia para o pecador. E o que Jesus recebe dos judeus era a hostilidade. Não é? Eles não compreendem aquilo que Jesus estava dizendo e fazendo. Porque no verso 18 do capítulo 5, em questão, João registra: os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era seu próprio pai. Melhor, dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Não é? Então, como resultado desse amor, dessa misericórdia, dessa graça, Jesus recebe prontamente, né? Ou seja, uma intenção de morte. Jesus demonstra amor, demonstra misericórdia, demonstra graça e recebe em troca disso, porque ele quis fazer o bem num dia de sábado. Queridos, essa realidade vivida por Jesus tem implicações no serviço cristão, não é? E essa implicação tem ligação direta com o quarto mandamento para guardar o sábado, que naquele dia Deus descansou. O povo de Deus deve descansar no dia de descanso, não é? No sétimo dia. Mas o que Deus repudia aqui é o pensamento de que Deus descansou da criação, né? Ou seja, que Deus assumiu uma postura ociosa diante da criação. Isso não deve ser fonte de nós imaginarmos que isso aconteça, né? A compaixão de Deus deve ser refletida na compaixão com seu povo. E Deus
não está descansando, né? Deus não está ocioso, Deus continua trabalhando até hoje. Por isso Jesus diz: eu trabalho, meu Pai trabalha também. Então Jesus mostra a sua afinidade, né? Ele estava mostrando a sua intimidade com o Pai, né? Mostrando que, de fato, ele era o verdadeiro Deus. Por isso realizava milagres. Por isso manifestava a sua graça, a sua misericórdia. Deus, meu Pai. Jesus chama, né, Deus de seu próprio Pai. Ou seja, Jesus reivindica ser totalmente igual a Deus, na mesma essência, na mesma qualidade. E isso expõe de uma forma muito profunda o legalismo dos judeus, né? Como nós vemos no verso 18, onde eles expõem totalmente, né, o seu legalismo, porque Jesus violava o sábado e também se comparava, se dizia ser Deus, o seu Pai. Consequentemente, se fazendo igual a Deus. Então Jesus aqui comete, né, segundo o sistema legalista judaico, comete dois pecados. Viola o sábado e, como ser humano, né, segundo eles, se faz igual a Deus. Mas Jesus mostra aqui, queridos, toda a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça. Jesus nos ensina uma lição muito importante, é que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Nós devemos e precisamos descansar, né, da obra que realizamos durante a semana. É um dia para nós refletirmos, para nós cuidarmos da nossa vida espiritual, com a família. Portanto, devemos priorizar, devemos buscar com intencionalidade o fazer a vontade de Deus, a obra de Deus no domingo. Mas isso não deve ser empecilho, pretexto, não deve se tornar como um dia ocioso para nós. Não fazemos o bem, não fazemos aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica ao Senhor. Porque Jesus mostra que Ele está trabalhando até hoje. E não é porque é dia de sábado que Deus deixou de trabalhar e que Jesus também não trabalha. Jesus mostra então todo o seu amor, toda a sua graça, porque Ele veio para salvar aquele que está perdido. E Jesus não viola o dia de sábado, mas Ele demonstra graça, demonstra misericórdia aos pecadores, aqueles aos quais Ele veio morrer e dar a sua própria vida. Meu querido, que Deus assim nos abençoe, que Ele nos ajude a entendermos nos nossos dias essas questões tão implicativas na questão do sábado. Tenha na sua mente, tenha no seu coração, viva em paz com relação a isso. Eu sei que muitos cristãos hoje em dia vivem conflitos com relação ao sábado, ao dia de descanso. Há grupos até que não fazem nada, né? Fecham as suas vidas no dia de sábado. E Jesus está dizendo que nós devemos obedecer à palavra de Deus. É isso que Jesus fez, obedeceu à palavra de Deus. Mas nós devemos demonstrar graça e misericórdia para os pecadores. Obedecer à palavra de Deus não significa não demonstrar misericórdia. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos demonstrar misericórdia no sábado, demonstrar amor, né? E aí, guardando o sábado, nós devemos obedecer à palavra de Deus, que nos diz para sermos misericordiosos, para demonstrarmos amor. O que Jesus faz não é desobedecer à lei. Ele cumpriu a lei, mas ele também mostrou que o homem está acima do sábado. E ele, como Deus, realiza a sua obra. Não é porque
ele vai descansar e vai relaxar da sua obra, vai ter um dia ocioso. Não. Jesus nunca parou. Deus nunca deixou de cuidar da sua criação. Deus cuida, Deus a sustém, Deus a mantém até os dias de hoje. Que nós possamos aprender, queridos, essas lições preciosas na nossa vida, né? Devemos trabalhar como Jesus trabalhou. Devemos ser fiéis ao Senhor, ser fiéis à sua palavra, mas com obediência, com sabedoria e distinguindo aquilo que é a palavra de Deus, o que é a genuína palavra de Deus e aquilo que é tradição humana, e distinguir aquilo que são os penduricalhos da fé que acometem muitos nos dias de hoje. E até mesmo nós, se nós não olharmos para a Escritura com os olhos da fé, com a iluminação do Santo Espírito de Deus, e entendermos o que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração em paz, para que você possa viver a palavra, desenvolver a palavra na sua vida, sem receio de estar cometendo pecado. Que você não tenha dúvida com relação a isso. Que você tire todas as dúvidas do seu coração. Que você demonstre misericórdia, demonstre graça na sua vida. Porque é isso que Jesus nos ensina, a sermos misericordiosos, assim como Ele é também. E descanse o seu coração. Tenha fé. Jesus trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. O poder de Deus, a graça de Deus não estão amarrados, algemados, mas está livre para graciosamente abençoar a minha vida e a sua vida, para graciosamente trazer até nós tudo aquilo que nós precisamos, segundo o seu querer e a sua vontade. Fique com Deus, meu querido. Deus te abençoe, Deus te dê uma noite abençoada e até o nosso próximo programa.